Estamos aqui, né? Eu sou Adriana Madaleno, trabalho na GED, na Gerência de Educação, e na Escola Municipal Sérgio Vieira de Mello. Trabalho como professora da sala de leitura, como as nossas ilustres colegas que estão aqui. E quem está aqui em minha companhia para participar desse programa é a professora Mônica. Mônica. Vou me apresentar. Olá. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Mônica Francese, trabalho na GED há algum tempo, com a Adriana na sala de leitura, nessa parte de sala de leitura e mídia. E, bom, eu sou, na verdade, a minha formação é em artes visuais, mas eu trabalho muito com desenho, principalmente em artes eu trabalho muito com desenho, porque eu tenho trabalho fora, que é uma oficina de desenho, então acaba que eu trabalho nisso há muito tempo, e eu acho muito interessante isso, que o desenho, para mim, é uma maneira de contar histórias. Então, está tudo linkado, né? É uma maneira de contar histórias sem palavras. Então, quando ela me convidou para a sala de leitura, eu falei, nossa, é a minha praia, é o que eu gosto. Geralmente não uso tão bem, de repente, as palavras, mas uso os desenhos para comunicar, e faço isso com os meus alunos o tempo todo. Que bom, agora que vocês. Bom. Joga a bola para vocês se apresentarem. Agora é a bola. Vamos lá. Quem vai? A próxima. Fernanda. Oi, olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Pascoal. Eu sou professora da rede já tem uns 10 anos. A minha formação ela é um pouco uma mistura, né? Eu sou formada em jornalismo e também sou formada em letras, português e literatura. Eu estou na sala de leitura desde o ano passado. Mas o mundo da literatura sempre foi o meu, né? Eu fui leitora muito cedo, minha mãe ama contar essa história, mas em outro momento. Eu comecei a ler muito cedo, esse universo sempre foi o meu. Eu já trabalhei como livreira, já trabalhei contando história. E aí, ano passado, eu tive esse grande encontro, que foi a sala de leitura e que é a oportunidade que eu tenho para realizar projetos que estou saindo da minha sala enquanto regente. E hoje eu estou conseguindo atingir toda a escola com essas ideias e com esses projetos. E isso tem sido fantástico para mim. Que bom, que bom, que bom te ouvir. E a Lília agora? Bom, eu sou a Lília. Eu estou no município há um pouco mais de 25 anos. Né? Eu pretendo continuar mais um pouquinho ainda. Eu sou formada em geografia, eu fiz geografia, e pela minha experiência, pela minha prática em geografia, na sala de aula com a leitura, eu fui convidada em 2008 para a sala de leitura da escola onde eu estou até hoje, meus 25 anos são dessa escola, que é a Reverendo Martin Luther King, e por conta desse trabalho que eu já realizava com geografia com a meninada, eu fui, então, convidada pela diretora no momento e aceitei. Um grande desafio e, assim, acho maravilhoso o trabalho com a leitura. Quando entrei, a sala de leitura não fazia parte da grade, então eu estava muito mais solta, eu conseguia realizar umas atividades assim, com a escola como um todo, porque eu tinha a condição de estar mais solta com os outros professores. Depois, quando ela entrou na grade, eu fiquei um pouco mais presa dentro da grade, restavam poucos momentos para que eu pudesse, então, estar, mas nem por isso eu deixei de realizar alguns trabalhos que eu gostei muito, que a criançada gostou muito. A sala de leitura realmente era uma sala, ainda, né? Uma sala muito dinâmica, lá a criançada vai e gosta, então amo tudo isso. Nessa convivência com vocês, eu descobri um segredo da Lília com a Fernanda, que a Fernanda me contou, que foi aluna. Me explica isso, Fernanda, da professora. Eu
aluna da Martin Luther King, né? Eu estive lá durante alguns anos. E esse espaço que é da Lilian tanto tempo foi meu durante um período que foi fundamental para mim, assim, né? Mudou tudo, me deu norte. Eu conheci esses professores incríveis que, né, da Lilian, a galera toda que era da época da Lilian, que a gente tem contato até hoje, né, Lilian? E fundamentais na minha vida, né? E são fundamentais até hoje, porque a gente ainda mantém esse vínculo. E é lindo, eu amo quando eu vou lá, eu amo encontrar todo mundo, me faz muito bem. E, Fernanda, a sua experiência como aluna da rede municipal te fortaleceu como professora? A professora que você é hoje, você tem uma relação com essa experiência que você vivenciou? Muita. É praticamente assim, tudo, né? A experiência que eu tive com esses professores, eu falo porque essa galera que a Lilian conhece bem, que a gente convivia, a gente tinha uma didática e tinha uma fala, né, que motivava a gente, né? A gente tinha uma realidade muito dura, né, com um público muito duro. A Lilian com certeza lembra dessa época. O público era um público muito difícil e tinham professores que encorajavam muito, sabe? Que conseguiam acreditar na gente, mesmo com aquele universo meio dizendo que não, né? Que as coisas não eram tão fáceis assim pra gente. Eu tenho um grupo de amigos que saíram nessa mesma fase, todos hoje, né, estão formados, têm suas famílias, têm suas histórias, né, de conquistas, e quando a gente conversa, a gente se encontra, a gente tem essa marca, né, do que a escola fez com a gente tem grupos que a gente ainda se reúne, se encontra, conversa, a gente tenta manter essa proximidade, porque realmente a prática que foi desenvolvida e principalmente as falas de encorajamento que a gente teve por parte desses professores marcou muito, marcou tudo, né? A gente faz toda a diferença, uma né, coisa, Adriana? na vida dos alunos. Oi, fala, Mônica. Eu queria saber assim, se existe um fato marcante assim, né, como aluno, que até mesmo que fez vocês gostarem da literatura especialmente, assim, alguma coisa que lembre que deu vontade de trabalhar nessa área depois, né? Teve alguma coisa assim? Para mim teve, depois eu conto para vocês. Para mim, eu tive vários momentos, né? Como eu falei, eu sempre fui muito leitora, e a leitura para mim durante um tempo, quando eu era pequena, era até mesmo uma fuga, né? Então minha mãe conta que às vezes quando eu estava lendo, as pessoas podiam me chamar, berrar, gritar, o barulho que fosse, que eu simplesmente não ouvia nada, né? Isso acontece hoje ainda, mas quando eu era pequena, acho que isso chamava muita a atenção. E eu tenho experiências positivas e experiências negativas em relação à questão da leitura e o olhar também que as pessoas tinham sobre isso, né? Na escola eu tive várias experiências sobre isso, sobre a possibilidade de ter o acesso aos livros e à leitura e produzir em cima disso. Eu lembro que a gente teve projetos, na própria Luther King mesmo, projetos que os alunos construíram e que a gente apresentou. Não sei se a Lilian lembra, aquele que a gente saía da escola e ia para o IFIX. Lilian, lembra? Sim, eram as amostras, isso. Amostras histórico-geográficas. E era fantástico para a gente, né? Construir aquilo e, de repente, você tinha várias pessoas observando aquela produção e perguntando para a gente como é que tinha sido aquilo. E a gente super importante, né? Contando e falando que foi uma produção baseada em estudo, em texto, em leitura, em ideias criativas, né? Porque sempre eram coisas incríveis, né? Que eram produzidas ali. Aquilo era muito fantástico. Uma das experiências que mais me marcou foi exatamente isso, da gente ter o acesso e conseguir produzir coisas tão significativas, assim, né? Por isso eu gosto tanto de projeto. Trabalho muito com projeto, por isso. Poxa, assim... Fala, Lília. Fala. Posso contar uma? Posso? Pode, claro. Com a minha mãe me contando histórias. Então eu tenho um livrinho que eu não vou falar agora, que é um pouco longo, mas que eu decorei assim, de tanto a minha mãe contar. Então eu adorava o livrinho. Aí eu passei a gostar, eu querer ler também, a partir dessa contação da minha mãe. Então a minha mãe foi uma pessoa assim, muito presente durante a minha infância, principalmente com relação à leitura. Meu pai saía para comprar os livros e ela lia para mim. E depois, assim, durante a minha, chamam agora, né, de primeiro segmento, eu costumava ir ao recreio na sala, era a biblioteca, não era a sala de leitura, a biblioteca da minha escola. Então, eu passava o meu recreio
na biblioteca, lendo. Lendo porque era o que eu gostava de fazer. Depois, a partir daí, pronto. Aí foi leitura, leitura, leitura. A minha mãe era uma mãe leitora, então você passa assim, a ter em casa a visão e a prática. E você passa a ter isso também. E não foi nada imposto, foi uma coisa que eu quis fazer. É isso. Eu posso falar também, Mônica? Que a Mônica... Pode, eu também depois vou contar o meu. Eu queria falar uma coisa sobre essa questão do acesso, né? Eu não tinha muito acesso a livros na infância. E, para mim, eu tinha um tio que tinha uma biblioteca em casa. Ele morava perto da minha casa, eu morava numa vila. E eu não sabia ler. Eu lembro que, na época, eu lembro disso assim nitidamente, com 5 anos, assim, eu ia na casa, ele era meu padrinho, eu ia lá, eu ia para a biblioteca e ficava olhando, eu dizia assim, ai meu Deus, eu pensava, quando eu for adulta, eu vou conseguir ler esses livros, né? Aquele deslumbre que aquela biblioteca, por isso que é importante a vivência que a criança tem de frequentar uma biblioteca, estar numa biblioteca, né? Então, assim, na minha escola, eu fui aluna também da rede municipal, e na minha escola tinha uma biblioteca, eu ficava torcendo, eu fui da escola Panamá, eu ficava torcendo para a gente poder ir à escola, poder ir o dia da biblioteca, né? Então, essa memória afetiva que a gente guarda, né? Isso é muito importante. É importante também para a gente, como adulto, entender como muitas vezes aquilo que para a gente é corriqueiro, o acesso ao livro, para a criança é uma grande novidade. A gente precisa fazer com que eles tenham cada vez mais o acesso a esse livro, né? Cada vez mais frequentar os ambientes com bibliotecas, com museus, é isso que a gente quer, né? Porque isso faz muita diferença. E fez muita diferença. Essa biblioteca do meu tio fez também. Mas na época, que há muitos anos atrás, a gente ia, porque eu sou muito mais velha que vocês, a gente ia com menos frequência. A gente ia com menos frequência. Agora, eu acho que a gente avançou nesse ponto, porque a gente vai com muito mais frequência à biblioteca escolar. Antigamente, não. Era um evento na biblioteca. A gente não podia mexer em nada. É verdade. Não podia mexer em nada. Então, agora é um evento, a gente poder, é um momento corriqueiro, faz parte do nosso cotidiano, a gente ir à biblioteca, né? Enfim, pronto, falei também, que eu também... Agora está contigo a bola. Eu estudei no Instituto de Educação, né, do Fundamental, da 4ª série, até o magistério. E a biblioteca de lá era linda, maravilhosa, mas a gente também entrava raramente. Quando entrava lá, meu Deus, era um mundo assim, uma coisa mágica, né? Mas assim, o que eu queria contar de curioso para vocês, eu acho, bom, você com certeza nem sabe, Fernanda, eu acho que existiu isso um dia. Até peguei para mostrar. Existia antigamente que a minha mãe, quando era pequena, ela participava do Clube do Livro. E aí, mensalmente, ela recebia um livro. Esse aqui era livro da minha mãe, olha. Ele é de 1962, esse livro aqui, né? Essa postagem. Daí a minha mãe lia para a gente quando chegava, desde pequenininha. Eu ficava louca para o dia que o Clube do Livro ia mandar o livro, vinha pelo correio. Era uma história, então era um acontecimento lá em casa quando chegava o livro. Então, assim, por causa dela, eu comecei a gostar dos clássicos, assim, de Machado de Assis, porque eram esses livros que vinham quando eu era pequena. E assim, e essa história do livro, do Clube do Livro, quando eu pego esses livros, esses clássicos, me lembra muito da minha mãe. E aí depois eu tive a oportunidade, quando eu estava na 5ª série, um professor da gente de literatura pediu que fazia grupos e a gente tinha que fazer uma dramatização. Mas era um projeto de, sei lá, muito longo. A gente preparava as roupas, ia no teatro, eu já era do Instituto, então a gente ia no teatro do Instituto apresentar para as outras turmas, eu esperava aquilo, gente, ansiosamente, eu era muito tímida, mas ele sempre dizia para mim, na hora do teatro eu me soltava, assim, sabe? Com aquelas roupas antigas, eu sempre escolhia essas mocinhas de Machado de Assis para apresentar, e isso ficou na minha cabeça, assim, uma coisa, eu lembro disso com carinho, né? Assim. E a importância dessas memórias e das pessoas, né, que
que nos levaram a essa prática, né, a esse contato com a literatura. E aí a gente quer falar um pouco desses projetos que vocês desenvolvem, né, na Azevedo Sodré, na Martin Luther King, essa construção desse processo, dessa construção desse leitor na escola de vocês, Fernanda e Lília. Quem quer começar? Quer falar, Lília? Eu tive a chance o ano passado, né, de ir na feira da Martin Luther King. Nesse dia eu fui alforriada, consegui ir. Aí, enfim, e foi muito bom. Nossa, como eu aprendi. A gente, quando frequenta uma feira literária, a gente aprende muito. Eu aprendi muito no dia que eu fui na Martin Luther King, na feira literária organizada pela Lília, para toda a equipe da escola. Como eu aprendi? Queria que a Lília falasse um pouco dessa experiência, então, para a gente. Certo. Conforme a Fernandinha lembrou, eu já, junto com a professora, era professora de História, agora está aposentada, Maria Cândida, nós fizemos durante 6 anos amostras histórico-geográficas. E conforme a Fernandinha também relatou, eram amostras que já estavam voltadas muito para a leitura e para a reconstrução de textos. E a partir daí, quando eu fui à sala de leitura, eu levei um pouco de tudo aquilo que eu já fazia em sala de aula com os meus alunos. Então, são projetos que começam com uma leitura, claro, né? Com a leitura de textos. Esses textos, além de livros, eu utilizo também o audiovisual, o jornal, a revista, porque, dependendo do aluno, às vezes ele não se encanta logo de cara por um livro. Ele pode se encantar por uma revista em quadrinho, por uma charge. Então, a partir daí, aí ele quer ler textos maiores, aí ele começa a se encantar pelos livros. Então, a partir desses textos, são feitos, então, o desdobramento com os trabalhos. E são esses trabalhos que dão o maior trabalho, que é o sentido real da palavra. Porque eu passo assim, para você ter uma ideia, eu moro em São Gonçalo. Então, eu passo assim, essa passagem de São Gonçalo para o Rio, eu tenho na minha bolsa um caderninho. E este caderninho, estou olhando a paisagem, tenho uma ideia com a paisagem, aí eu escrevo isso no caderninho. Olha, eu posso fazer isso com o livro tal. Aí vejo uma coisa na TV, posso fazer isso com o livro tal. E por conta disso, eu vou anotando aquilo tudo. Aí, no final, quando chega a vez do trabalho, eu olho assim para quando a criança começa a fazer, porque depois do desafio da criação, de você achar que pode fazer, é você ver realmente a criança fazendo a coisa, que também é um pouco difícil, porque a gente lida com uma clientela que não está muito acostumada com o trabalho em si. Ele gosta das coisas assim. Aliás, não é só a nossa clientela, não. O alunado hoje, a criançada hoje, o adolescente, gosta muito da coisa assim, já pronta. Vem para ele, então já está pronto. Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer aquilo? Porque ele já quer o negócio pronto. Então, meu outro desafio é fazê-los entender que eles precisam criar, que é a função deles agora. Então, os meus projetos, eles acontecem todos em sala de leitura. Torna-se um pouco demorado, porque com o tempo de um único período, de 50 minutos por semana, às vezes é um pouco demorado. Mas, assim, a aceitação ficou, como é que eu vou dizer assim? Ficou fácil a partir do momento que eles fazem comigo. Então não é enviado para fazer em casa, é tudo feito comigo. A partir disso, a leitura e de uma releitura através de um trabalho. Então ele demonstra aquilo que ele entendeu através de uma atividade. Então toda a leitura gera uma atividade. Ela começa através da leitura de um livro, ou de um audiolivro, ou de um videolivro,
eu comecei a perceber que essa geração está muito ligada à imagem, mais à imagem do que ao som, do que às letras. Então, primeiramente, uma imagenzinha, um início do livrinho com um vídeo pequenininho para que ele desperte o interesse e ele queira ler o livro. E esse projeto que eu fiz do ano passado, que a Adriana foi, ele começou no mês de dezembro do ano anterior, que foi o pensar e o conectar com as pessoas. E, mais ainda, conseguir fazer com que outros se inserissem no projeto. E não só as crianças, mas também os nossos colegas, eles se inserissem no projeto. E depois que você mostra mais ou menos como é que vai ficar, o que vai fazer, eles acabam também gostando, porque aí a escola se tornou assim mais viva. E eu só achei que foi muito longo, porque foram 3 semanas. Então, foram 3 semanas assim em que eu chegava na escola às 6h30 da manhã e saía da escola às 5h30 da tarde. Teve intercalado com alguns feriados, que foi em outubro, então teve o feriado do Nossa Senhora Aparecida e Dia dos Professores. Então, mesmo assim, foram essas 3 semanas. E a criançada amou ver o resultado. Aí, quando chegou no início desse ano, aí eles chegaram para mim, professora, vai ter de novo a mostra? Porque eles amaram ver os trabalhos deles. Ficavam horas ali, passados assim, sabe, o dia inteiro assim, de aula vaga, ou então ia para o banheiro, de vez, aí ia lá, dava uma olhadinha no trabalho, fotografavam na frente do trabalho. Isso, né, estimula a autoestima, né? A identidade da escola. Tem uma coisa que nessa exposição eu vi, que eu te falei na hora, eu nunca vi nada parecido, que me chamou muita atenção. A Lília criou. Posso contar? Pode. O futebol, ela pegou um campo de futebol e colocou os poetas, eram poetas, não eram poetas? Sim. Na posição, de acordo com a forma. Eu não sei se eu vou saber explicar bem, então é melhor você explicar. Na posição de um jogo, como ele desenvolve, como ele se desenvolve. Me explica isso aí melhor. Não estou nem sabendo explicar. Mas, assim, foi tão interessante, porque ela dizia: esse aqui é o artilheiro, esse aqui é o centroavante. O atacante. Assim. O atacante, é o goleiro. Isso. Aí eu queria entender como que você fez. Como é que ela escolheu essa decisão? Eu fiquei tão impressionada, eu achei tão fantástico o trabalho. Por que a gente está vendo aqui no trabalho de vocês, né? A criatividade que vocês têm na elaboração, né? É uma coisa fantástica. Eu fico assim, deslumbrada. Conta pra gente, Lília, só essa experiência, só mais experiência. Posso pedacinho? Isso. Eu entrei começou assim, eu entrei em contato com um autor específico, que a temática dele é o futebol. E ele gosta assim, ele gosta de alguns autores específicos para falar do futebol. E ele ligou o futebol ao autor, no caso dele. Então, eu resolvi prestar também uma homenagem a ele, falando de alguns poetas, que aí eu resolvi pegar a poesia, e essas poesias, elas tinham que ser interpretadas pelos alunos para que eles percebessem que características dos jogadores daquela posição, ou daquela outra posição, ou daquela outra posição, teria no texto. Então, por exemplo, Cora Coralina. Então, peguei um texto de Cora Coralina e, nesse texto, depois de explicado para eles qual é a função do centroavante, qual é a função do goleiro, que característica tem que ter essas pessoas, isso daí foi explicado numa forma recíproca, porque como a turma era mais de meninos, eles acabavam indicando também para mim quais eram essas funções, essas qualidades dos jogadores. E depois, então, eles tinham que buscar essas qualidades nos textos.
Então, esse texto, quando fala disso, que qualidade o autor pode mostrar aí, ou que qualidades, ou que função o eu do texto, o eu da poesia pode apresentar. E, a partir daí, dessa visão da qualidade, das características, da função do eu do texto, eles achavam onde é que podiam colocar cada um autor. Né? Fazer uma associação. Cada um autor. Nossa, mas ficou muito Tanto bacana. que a pobrezinha da Cora Coralina ficou sendo um goleiro. Ela foi goleira. Que bacana, gente. Que fantástico. E eles ficaram... Foi uma turma de projeto. Cara, e eles ficaram bonitinhos, quietinhos. Lindo, foi assim, entraram mesmo de bem, assim, como eles falam, né? De boa no projeto. Assim. Eles gostaram de fazer. Gostaram, aí depois pintaram e uma maravilha. Olha, Adriana, fala. Adriana, agora você entende de onde veio uma referência dessa para mim? Olha que a gente entende, Fernanda. Vamos fazer, olha. Eu tô aqui, pegar, eu já olhei pro meu caderno várias vezes, porque eu sou o caderno que eu vou fazendo anotações de tudo que eu vejo, sinto, penso, tento ligar com eu tô aqui já me deu coisa, eu já pensei em vários alunos que vão amar essa experiência, sabe? Muito que fazer isso, que eles são apaixonados por futebol, eu já fui longe. Demais, né? Não, aquela coisa, o pessoal da sala de leitura não é fraco, não. Essa aí parou o trânsito da rua, fechou a rua toda. Então, aí, peraí que o meu Zoom tá... Peraí, deixa eu fechar aqui. Fechou apareceu a rua. Fez uma transformação no bairro dela. É uma coisa, assim, excepcional. Então, eu queria que ela falasse um pouco dessa experiência, porque é uma coisa tão transformadora, tão impactante, né? Que a fez na Azevedo Sodré. Então, assim, estou vendo, o time da sala de leitura, esses jogadores aí, só fazem gol. Então, vamos ouvir um pouco também a experiência da Fernanda fechando a rua. Fala isso pra gente. O que você fez, Fernanda? Conta aí. Beleza. Um bom tempo sem sala de leitura na nossa escola, né? E aí a gente voltou a ter a sala de leitura no ano retrasado. E logo depois ela tá como coordenadora e eu entrei como sala de leitura. Então a gente, quando a gente ficou com ela um ano durante a sala de leitura, a gente achou que a gente devia ter uma feira literária na escola. É uma forma, né, de você valorizar aquele trabalho que estava sendo feito muito bacana e as crianças precisavam daquilo. Só que, assim, a escola pensou numa coisa desse tamanho, né? E aí chegou eu na sala de leitura. E a pergunta que vocês fizeram, né, sobre a questão da experiência. A experiência literária, para mim, sempre foi muito importante, né? Essa coisa daí das feiras, né, Bienal, eu vivi tudo isso com muita intensidade. Eu li tudo que eu podia, desde embalagem de shampoo, Júlia, Sabrina, Machado de Assis. Eu tinha lido os clássicos da literatura nacional com 12 anos. Minha tia fez uma coleção para mim e me deu a coleção dos clássicos. Eu li em menos de um mês, eu tinha lido todos, né? Eram 20 livros, assim, de Machado. Tinha essa de Queiroz também, que era português. Assim, era tudo você possa imaginar, eu li. Eu lembro uma professora minha no normal, que a gente foi assistir a uma peça do Machado de Assis, ela começou a contar, e eu falei para ela, eu já li esse livro. Ela, você já leu? Eu falei, eu já li. Ela, quando que você leu? Eu falei, eu tinha 12 anos. Arrasou! Era a mão e a luva. A mão e a luva. Eu lembro que eu amava esse livro porque ele começava com uma declaração e era uma peça, né? E ele falava uma palavra que eu amo até hoje, pândego, né? Ele começava assim, ele começava falando que o mundo, ele narrando e vai discorrendo sobre um fato, falando de palavras muito difíceis. E eu, com 12 anos, lia com o dicionário do lado. Eu queria saber. Mas, para mim, essas experiências sempre foram significativas. E quando eu assumi a sala de leitura, meu pensamento sempre foi proporcionar aos meus alunos essas experiências, né? Porque a continuidade de eu ser leitora vem dessa relação que eu vim construindo com a leitura ao longo desses anos todos. Então, quando eu pensei, cara, eu preciso promover alguma coisa que seja impactante para eles, sabe? Que eles se sintam fazendo parte e que eles não esqueçam, criem essa memória afetiva mesmo com a leitura, com a literatura e que eles consigam dar continuidade para isso.
E aí eu assumi a sala de leitura, a gente tinha um projeto anual na nossa escola, né? E o tema do projeto ano passado era Explorando a América Latina. O tema da nossa feira ficou Latinidade Literária. Aí você imagina, né? Falar latinidade literária com crianças do 1º ao 6º. Desafio, né? Desafio, foi um desafio. É uma construção. Aí, vocês estão construindo algo que ainda não foi feito. Vocês estão fazendo, vocês estão criando. Foi incrível, foi incrível. E a gente começou a construir essa feira, né? Primeiro, falei que a gente tinha que atingir toda a nossa comunidade escolar, então nós fizemos um chá literário para os responsáveis, levamos formação para os responsáveis, fizemos empréstimos de livro para os responsáveis, com muitas parcerias, e formação para os professores também, empréstimo de livros para os professores, de autores latino-americanos, né? Para que eles conhecessem um pouco sobre o que a gente estava falando na feira, né? Então, eu peguei até meu acervo mesmo, pessoal, somei com a biblioteca que tem perto da escola e a gente fez esses empréstimos para esses professores, isso foi muito bacana também. E para a feira, a minha expectativa, eu tinha ido a uma feira na Biblioteca Parque, estava tendo um evento na Biblioteca Parque, quando eu cheguei na Biblioteca Parque tinha aquele caminhão de livros gigante do Sesc, eu falei, é isso que eu preciso para minha escola. E eu como é que eu ia conseguir levar esse caminhão para a escola, mandei contato daqui, faz ofício dali, eu enviei ofício para o Sesc Tijuca, Sesc Centro, Sesc, todos os Sesc que me mandavam, eu estava enfiando o ofício, eu criei um projeto, né? Então eu enviava o projeto para todo mundo, consegui o caminhão do livro, consegui um ônibus do livro, e aí eu falei, gente, eu não posso ficar com a oferta, né? Eu preciso que os meus alunos vão até o ônibus do livro e o caminhão do livro, sem se preocupar com o trânsito. E aí eu fui descobrir como é que eu fechava a rua da escola. Eu lembro de chegar na minha direção e falar, a gente precisa fechar a rua. E ela... ela fez assim... E ela chegou assim, com o meu jeito. Ela olhou para mim e falou, como é que a gente fecha a rua? A leitura transformando até o espaço físico da região, né? Isso aí. Todo, né? A gente estava trabalhando um tema que ele é um tema que trabalha muito pertencimento, né? Então eu acho que a gente ocupar aquele espaço, que era o espaço da rua da escola e que fazia parte dessa memória que eles têm, super necessário. Eu falava isso para elas e para todo mundo. A gente precisa fazer isso, isso faz parte do nosso projeto. E aí eu fui em busca de conseguir fechar, né, com a superintendência da região, conversei, apresentei o projeto que eu tinha construído, falei da necessidade, falei também da estrutura da nossa escola, que na época estava um pouco, né, desagradável e problemática, e aí a gente conseguiu a liberação para fechar a rua da escola. E eu lembro que eu falo isso para as pessoas, elas morrem de rir, né? Eu escrevi o projeto e eu ia com o projeto literalmente debaixo do braço, em tudo quanto é canto vocês possam imaginar. Feira literária Santa Teresa. E aí eu com o projeto, oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou professora da escola pública. Será que? Ia conversando com as pessoas e pedindo as parcerias, sabe? E propondo o trabalho. E acontece que realmente foram 2 dias assim de uma vivência absurda para os meus alunos e para os responsáveis e para a equipe da escola. Eu planejei aquilo, eu lembro deles falarem assim, não, mas você botou no papel? E no papel a gente não imaginava que seria assim, né? E a verdade é que você vai construindo. Eu fui buscando as parcerias, elas foram agregando, e a feira que parecia ser desse tamanho, ela foi gigante. Eu tive vários autores na feira, vários ilustradores, várias oficinas acontecendo na feira. Eu montei um horário louco das crianças que em meia hora elas estavam participando de uma atividade aqui, em meia hora estavam fazendo uma outra vivência ali, e era o caminhão do livro, e eram os parceiros que trabalhavam as linguagens socioambientais, trabalharam atividades lúdicas. A gente fez um dia completamente diferente para isso, né? E eu lembro, uma das cenas que eu mais amo, assim, que eu falo, gente, preciso guardar isso numa caixinha, né? Que quando as crianças chegaram na escola, a rua ainda não estava fechada. E aí, quando foi a hora delas saírem para viver essas experiências, né? Nesses horários que cada turma ia fazer, quando eles olharam a rua fechada, os gritos, a trilha, a gente vai poder ver inesquecível, né? Experiência. O ônibus, o encantamento deles, né, com caminhão de livro e com ônibus de livro. Eu falei, cara, valeu a pena toda essa loucura, né? Ser chamada de louca. Ainda teve, Fernanda, ainda tem a questão da alimentação, né? Porque você também envolveu os profissionais da cozinha da escola.
o projeto, eu sentei com cada segmento da minha escola. Então, assim, eu sentei com os professores e apresentei a proposta para eles, né? De trabalho, inclusive, porque como a gente estava trabalhando a questão da latinidade literária, muitos temas seriam muito complexos para os alunos. Então, eu pedi que eles trabalhassem, né? Propus a eles que eles trabalhassem pelos gêneros textuais, que é uma das áreas que eu estudo, que eu amo de paixão, né? Que eles trabalhassem a biografia, escolhessem um autor, trabalhassem a biografia, né, que eles trabalhassem o contexto desse autor. Então, assim, a gente teve turma trabalhando o autor, um país e... Ops, voltei? Voltou. É a bateria. Trabalhando a bateria. Trabalhando a biografia do autor, trabalhando o contexto dele, e em vez de trabalhar diretamente a obra, eu propus que trabalhasse com o gênero que esse autor produzia. Então, a gente teve turma trabalhando Pablo Neruda, né? E escrevendo a sua própria autobiografia. Então, a gente teve turmas que trabalhou autores que trabalhavam cartas por correspondência, turmas que trabalhou autor que trabalhava receita. Então, a gente teve esse trabalho por parte dos professores e alunos. Eu sentei com a equipe também da cozinha da escola e conversei, expliquei o projeto. E eles ficaram super animados e se sentiram muito valorizados, né? Eles falaram que muitos deles contaram que nunca tinham sido apresentados dessa forma, assim, de alguém sentar e participar desse projeto dessa forma. E eles participaram do projeto, entendeu? Eles participaram do projeto. Intensamente. Eles construíram a latinidade culinária. Então, eles se organizaram e fizeram deles mesmos vários pratos latino-americanos para que as crianças conhecessem. Receitas estavam espalhadas pela cozinha da escola. Durante um dia, com a base da alimentação que a gente tem lá na escola, eles conseguiram criar um prato latino para que a gente, durante um dia, almoçasse essa latinidade culinária. Legal. Foi incrível. E as crianças viveram, da hora que elas entraram na escola até a hora de almoçar, que ano passado era o último momento deles na escola, eles viveram a feira em todos os aspectos. Né? E acho que isso é o que marcou mais e o que mais foi impactante para eles, porque não tinha assim uma coisa segregada e separada, não. Toda a escola estava vivendo aquilo ali, toda a escola. Então, da hora que eles entraram até a hora que eles saíam, né, que o último momento era o almoço, eles estavam vivendo aquela experiência literária. E foi significativo demais. Eu falo assim, qual o resultado? Além do impacto deles me pedirem todo mês uma Fliemas, né, que é o nome... todo mês. Sim, a gente podia fazer mais uma Fliemas, né? Eu falo... Eles não sabem o trabalho que dá o trabalho, né? Não sabem. Mas vai ter que fazer todo ano agora. Todo ano. A gente já está convidada para a próxima, a gente já está se convidando. Eu já estou aqui curiosa para saber qual vai ser a próxima. A próxima estava toda montada, já bem organizada, né? E por conta dessa pandemia, infelizmente, a gente teve que adiar. Porque eu acredito muito na Fliemas no sentido de promover essas experiências que os alunos estejam ali, né? Seja sensorial, né? O som. Eu lembro, ano passado, a gente levou uma autora e ela levava instrumentos, ela fazia uma contação de história com sonorização. E aí ela até teve fazendo uma live esses dias contando do quanto que a Fliemas impactou a vida dela. Porque a gente tinha tantas crianças sentadas no chão, sol, perto da hora do almoço, e ela começou a contar a história. E assim, ela pegava flauta, se não me engano era esse instrumento, ela soprava a flauta, de repente, um silêncio. A gente fala que quem viveu esse dia ficou marcado por ver os nossos alunos assim vidrados na história, na contação, na música. Eu acredito que a Fliemas seja isso, né? Seja o som, sabe? Seja essa experiência sensorial de todas as formas, né? Então, para mim, eu só acredito nela, a gente vivendo ela dessa forma. E aí adiamos para o ano que vem, espero que ano que vem a gente possa realizar. A gente tinha parceiros incríveis para esse ano também. Esse ano o nosso tema era mulheres. Então a gente trouxe... Só um minutinho. Quer participar, Adriana? Desce, Teco, por favor. Teco, deixa ele aproveitar para falar com vocês. Olha lá, professor. Desce, Teco, desce. Pronto, desculpa. Então, e os vizinhos também, e né? Assim, né? A gente... Deve ter ficado todo mundo de boca aberta quando viu o caminhão, a rua fechada. Várias pessoas da comunidade vieram, né? Os responsáveis foram, porque também tinham atividades para eles. E as pessoas que passavam na rua,
podiam entrar nos ônibus, podiam entrar. Eu falei para todo mundo, gente, são vizinhos, são parceiros, estão aqui, então pode entrar, pode conhecer, e entraram e conheceram. Eu fiz um esquema de pulseirinha para entrar na escola, né? Porque como tinha esse espaço das crianças entrarem para lá e para cá, então só entrava na escola quem tivesse a pulseirinha, a autorização, a segurançazinha, né? Que a gente criou ali. Claro. Então a comunidade entrava e conheceu várias pessoas que moravam perto da cidade, e as crianças saíram, né? Foi uma coisa muito bacana. E o número de livros emprestados que eu tive saltou, né? Do começo, de quando eu assumi a sala de leitura, para depois da Filiemas, o empréstimo muito maior. Né? Eu não obrigo os alunos a pegarem livros emprestados quando eles estão nesse momento comigo de sala de leitura. E porque eu acho que a gente, em sala de aula, o professor já acaba, né, obrigando a criança a ler, a fazer um trabalho em cima do livro. Eu acho que a sala de leitura precisa ser um espaço um pouco mais afetuoso nesse sentido. Né? Então, eu não obrigo eles a pegarem o livro emprestado. Mas eu seduzo. Então, depois da... Isso que é importante. Eu seduzo do tudo, né? Eu falo para eles que a sala de leitura é um espaço muito diferente, entendeu? Que tudo aqui é especial, é mágico. As crianças pequenas ficam encantadas. Para eles terem essa ideia de que é um espaço diferente, né? Eu não quero de maneira nenhuma que a sala de leitura seja relacionada com a sala de aula. Eu quero que eles percebam que são lugares diferentes, com produções diferentes, com objetivos diferentes, né, para ser prazeroso, né? Porque a sala de aula às vezes é muito enfadonha. Então eu cheguei na sala de leitura, eu também mudei todo o mobiliário, né? Eu estou nessa luta, porque eu quero que seja um espaço confortável, um espaço, né, que eles se sintam à vontade para estar ali, né? Que eles queiram estar ali. E aí depois da Filiemas, o número de livros emprestados aumentou absurdamente, né? Sem essa questão da obrigação, eles por eles mesmos. Tanto que eu tive que criar um outro projeto, que era o da monitoria, que são os alunos que ficam na escola, no contraturno, os mais velhos, para me ajudar nessa demanda do empréstimo, porque no meu horário não estava dando conta. Naturalmente, né? Eles se interessaram por pegar o livro, né? Pela questão da sedução, da liberdade da leitura, porque a leitura dá a você essa liberdade. E quando você vê isso como uma obrigação, você não consegue vivenciar essa liberdade, né, de leitor. E eles fizeram isso. A gente queria falar... Fala, Fernanda. Não, eu falei que eles fizeram isso, eles criaram essa relação. A gente criou depois o Flagra Literário na escola, que durante o ano, depois da feira, a gente pegava os alunos sentados, assim, na hora do recreio lendo, na hora da saída lendo, no intervalo de alguma coisa lendo. A gente começou a registrar e a gente tem imagens das crianças. Então a gente mudou, de fato, o ambiente da escola e a relação deles com a leitura, né? Foi uma mudança muito importante para a gente. Gente, olha só, agora eu estou preocupada com o horário, porque essa coisa de horário, né? Dura 1 hora, faltam 10 minutos para a gente terminar. Então, a Mônica falou que queria perguntar umas coisas aí. Fala aí, Mônica. Você tinha me sinalizado, vai. Não, eu acho até que eu já fui perguntando durante o tempo. Da questão do livro, né? Que você tinha me pedido. Eu ia perguntar assim, se vocês teriam um livro para indicar, um livro para nos indicar, para todo mundo que estiver vendo isso, para ler, que vocês tenham gostado de ler, que tenha ficado na memória, alguma coisa assim. E uma dessas coisas que eu queria saber. Eu tenho, né? Eu tô lendo muitos autores negros agora, nos últimos tempos. Eu tenho direcionado a minha leitura muito para isso. Por conta da nossa história mesmo, a gente quase não tem o hábito de ler. Então, eu tenho escolhido muito e pautado muito as minhas leituras nisso. Até eu separei, eu trouxe o livrinho aqui, ó. É uma autora, o nome do livro é Fique Comigo, da autora Yabomi. O nome é difícil, tá? Ayobomi. Esse livro é incrível. É incrível, incrível, incrível. Eu tô apaixonada por ele. Né? A maneira como ela vai narrando a história, ela vai contando, ela é nigeriana. E a história se passa nessa Nigéria dos anos 80, com essa convulsão política, social, a questão da maneira como as pessoas se relacionam lá. E é incrível, assim. Eu tô bem apaixonada. É o primeiro romance dessa autora. E ele é de 2017. Ele foi muito aclamado, por isso eu comprei. Foi uma indicação de uma amiga minha, que é livreira. E ele foi muito aclamado. New York Times, The Guardian, e aí eu comprei e só tô conseguindo ler agora na quarentena. E aí eu falei, cara, ainda bem, porque eu tô conseguindo aproveitar bem o livro. Eu gosto de ler e pesquisar as coisas também, então eu tenho aproveitado esse tempo para isso. O nome dele é Fique Comigo.
Opa, boa dica. Boa dica. Eu não li esse livro, não. Vou correr atrás disso. Vou anotar. Vou até anotar aqui. Bem, E a Lília, tem alguma indicação para gente? Foi uma dificuldade, sabe? Porque, assim, eu tenho uma infinidade, assim, um universo de livros que eu amo. Então, geralmente, eu pego o livro e me apaixono por ele. Então, eu resolvi pegar, até coincide um pouco com a da Fernanda, eu resolvi pegar esse daqui que me encantou na Bienal, ano passado. Que é Chapeuzinho e o Leão Faminto. Que também se passa... Ele é muito fofo, ele é muito fofo. É uma versão da história de Chapeuzinho que se passa na savana da africana. Então, assim, eu tenho verdadeira paixão pela África, né? Então, sou um pouco suspeita. Pois é, um pouco suspeita. Então, o autor é Alex T. Smith. Essezinho, vou botar de novo para vocês verem. Ai, que legal. Não é um texto muito longo, e tem assim algumas nuances que você pode explorar, não só em relação ao local específico, mas como a situação foi tratada, no caso aqui do leão faminto. Como é que foi tratada essa situação da fome do leão? Então, eu achei muito interessante. Aí eu achei muito interessante. Dá para trabalhar com os pequenos, com os grandes, porque eu já trabalhei muito assim, em livrinhos do Ziraldo, com as minhas turmas de 6º ano, minhas turmas de 7º ano, minhas turmas de 8º ano. Então, eu não tenho assim muito preconceito de que esse livro é só para educação infantil, esse livro é só Exatamente. Não tenho. Então, eu utilizo o livro. Então, ele pode ser trabalhado até por um 9º ano, quando se fala em África. Tá? Então, é muito legal. Boa dica, boa dica. Eu também não tinha lido esse. Mônica, posso falar uma dica do que eu estou lendo? Claro. Você autoriza? Vamos lá. Olha, eu estou lendo um livro eu preciso sair, às vezes, um pouco desse universo que eu estou, viajar um pouco. Eu estou lendo a Marina Colasanti, que eu tinha ganho naquela biblioteca do professor. Não tinha lido até hoje, não tinha tido momento, tempo. Esse livro é ótimo. Muito bom, né, Fernanda? Eu não tinha lido. E tem um conto aqui que me impressionou muito, que eu não vou dar spoiler, como dizem. Isso. Não vou dar spoiler do livro. Mas só vai ser que tem um conto aqui que é O Homem Atento. Leiam esse conto, O Homem Atento. Ele é atento a tudo. E a gente vai ver o que vai acontecer com ele. O Homem Atento, na Marina Colasanti. Tá? Ok. Mônica, quer falar também a sua dica? Eu trouxe um livro que eu estava trabalhando com os meus alunos que eu gostei muito, porque no meu caso assim, me chama muita atenção essa parte da ilustração, né? Porque eu trabalho muito com imagem. E eu, quando dou aula mesmo de desenho, eu acabo sempre contando histórias e trabalhando em cima. Então, esse livro aqui é um livro para crianças até menores, talvez, mas ele é muito em cima de ilustração. E aí eu não vou contar para vocês também com a história, não. Só vou dizer que mexe com a imaginação e com o medo da criança. E elas vão ficando interessadas, quase o tempo todo através de imagens, quase não tem texto, para descobrir quem é o perna de pau. Eu não vou contar, mas é muito interessante. Eles ficam ali prestando uma atenção danada e também dá para trabalhar esse negócio da família, do medo, dá para trabalhar vários aspectos. É do Felipe Campos. É um amigo meu até, ilustrador e escritor, que trabalha muito com essa história do medo infantil, do medo do adolescente, mas sempre vendo isso de um lado, sabe, o lado lúdico da coisa. Então, eu acho muito gostoso também a gente trabalhar isso. Então, essa é a minha dica. Uau, show! Olha, gente, assim, não dá vontade de sair nem desligar. Muito grande conversar com vocês, né? A gente aprende assim muito, é uma troca muito rica e eu acho assim, o fato da gente estar aqui nesse canal é para que outras pessoas possam ter essa oportunidade, né, de ouvir um pouco vocês, a experiência de vocês, enfim. Então, assim, eu agradeço muito de vocês estarem aqui. E para a gente encerrar, eu queria pedir para a gente mostrar o livro, né, para a nossa última imagem aqui do dia, que é a nossa dica de leitura, cada uma com o seu. O livro aí na frente. Cadê o da Fernanda?
para a gente encerrar. Grande beijo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se não, um grande beijo. E assistam aí o programa Leituras. Esse é o primeiro, né, Adriana? Esse é o primeiro. Muitos. É o primeiro. Grande beijo, gente. Beijo também, Beijo. Adriana. Mônica, Fernandinha. Vamos lá. Cadê a Lilian? Deixa eu mandar um beijo para a Lilian. Fernandinha. Ai, muito especial te ver aqui. Também, Fernandinha. Nossa. Beijo. Posso desligar? Posso? Estou pedindo Pode. autorização. Tchau, Fer. Tchau, Adriana. Tchau. Tchau.